Iniciando a parte 2, olha só, se prepara, tá? Bom, vamos lá, vamos falar agora que pensamentos, eles precisam ser filtrados, tá? A gente aprendeu em Isaías que os pensamentos do Senhor não é o mesmo do que nós estamos pensando. E muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente pensa é a mesma coisa que Deus pensa. Não é, tá bom? Então, nós não podemos aceitar os pensamentos automaticamente na nossa cabeça. Veio, puf, já aceito, tomo como verdade. Não, tá? A Bíblia não diz para fingir que pensamentos não existem, mas ensina a julgar o que passa na nossa mente. Olha em 2 Coríntios 10:5, gente. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nem todo pensamento merece atenção, nem todo pensamento vem de Deus e nem todo pensamento fala a verdade. Pensamentos são como vozes, tá? E é verdade. Então, se você não escolhe qual voz você vai ouvir, qualquer uma vai assumir o controle da sua vida e governar suas decisões, tá? Olha o perigo, gente, de viver com uma identidade ferida. Quando alguém se define pelo que viveu, ela passa a aceitar menos do que merece, tá? Ela normaliza relações abusivas. Ela vive em constante autossabotagem. Ela confunde sobrevivência com propósito e constrói o futuro com base no medo, gente, e não na fé. Vocês estão entendendo, né? O perigo disso. A identidade ferida, ela gera decisões feridas também. Então, por isso a Bíblia, ela insiste tanto na renovação da mente. Romanos 12:2. Não se conformem com este mundo, com o sistema deste mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Mas como quebrar esse ciclo? Esse ciclo, a quebra disso, não vai acontecer de uma vez só, tá? Ela acontece quando a pessoa decide parar de viver no automático da dor. Então, doeu, eu sinto. Doeu, eu não reajo. Doeu, eu concordo. Doeu, eu tomo a decisão em cima da dor. Então, nós precisamos começar a viver de forma consciente, na verdade. Então, primeiro, reconheça. Isso é um pensamento, não quem eu sou, tá? O primeiro passo é separar identidade de pensamento. Muita gente diz, eu sou assim mesmo, mas quando na verdade deveria dizer, eu estou pensando assim, mas eu não sou assim, tá? Provérbios 23:7 diz, assim como imagina em sua alma, assim ele é, então tome cuidado. A Bíblia não diz que somos o que sentimos, tá? Ela diz que o que acreditamos molda o que vivemos. Tá? Então, por exemplo, um grande erro aqui, que a gente sempre faz, eu sou um erro. Na verdade, você deveria dizer, eu estou tendo um pensamento de culpa que nasceu da dor. Vocês entendem? Quando a gente começa a interpretar, as coisas mudam, você fala, nossa, eu não acredito. É simples, vem papum, eu aceito, isso está me definindo, mas quando eu começo a buscar a raiz de onde está vindo, a interpretar, a entender, eu começo a identificar que o nosso inimigo, ele está lançando o quê? Sementes dentro da gente, para a gente acreditar e se formar uma crença. E aí fica fácil dele o quê? Governar a nossa vida, tá? Então precisamos sim nomear o pensamento. Tá? Porque quando a gente nomeia o pensamento, estamos tirando o poder dele. Nós identificamos, desmascaramos o intruso, vamos dizer assim. Segundo ponto, identifique a origem. De onde isso veio? Pensamentos repetitivos sempre têm raiz. Então, aquilo que fica martelando na sua cabeça tem raiz. Então, você vai fazer essas perguntas. Isso nasceu de um trauma? De uma rejeição? De algo que alguém disse? De uma perda? De um erro antigo? Tá? Efésios 5:15 diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem.
não como insensatos, mas como sábios. A cura, gente, ela exige, sabe o quê? Uma consciência. Então, olha só, enquanto tratamos o pensamento como verdade, ele vai nos governar, tá? Quando entendemos a origem, ele acaba perdendo a autoridade. O 3, confronte o pensamento com a verdade da palavra. Aqui está o ponto que muitos ignoram. Pensamentos não se transformam sozinhos, precisam ser confrontados. Não adianta eu deixar lá e falar, isso vai resolver, vai mudar por conta própria. Não, tá? Se não houver um confronto, como a gente aprendeu no ponto anterior, né? A dar nome, a entender de onde está vindo, não muda. Ele não vai ser transformado, tá? Lá em 2 Coríntios 10:5, né? Que diz assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa perguntar, isso que estou pensando concorda com o que Deus diz sobre mim? Olha que pergunta muito importante. Por exemplo, olha o erro que nós cometemos, né? Como eu disse, eu sou um erro, né? Mas eu preciso lutar para ter esse tipo de pensamento. Eu te chamei pelo nome, tu és meu. Lá em Isaías 43:1 diz o Senhor, Ele te chamou pelo nome. Você não é um erro. Entende quando a gente substitui, gente? O pensamento não confrontado, ele vira uma prisão. O pensamento confrontado, ele vira o quê? Um caminho de cura, tá? Ponto 4 aqui, pare de repetir a dor como identidade, tá? Então, muita gente mantém um ciclo sem perceber, dizendo frases como, eu sou traumatizado, eu sou assim por causa do que eu vivi, eu nunca vou mudar, né? E assim vai. Então, a dor acaba o quê? Explicando a reação à história dessa pessoa, mas ela não define o destino, a não ser que eu dê permissão a isso. Tá? E eu posso te garantir que não é isso que Deus quer para você. Ele não quer que você leve para o seu amanhã a história traumática, independente do que aconteceu com você. O Senhor quer te libertar disso, Ele quer te curar. Tá? E não que você viva mais um dia dessa forma. Tá? Filipenses 3:13 diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para os que estão adiante. Você pode até honrar sua dor, sem morar nela, né? Pode reconhecer o trauma sem construir identidade sobre ele. Isso é muito sério, gente. Eu falo isso porque quando o nosso filho faleceu, foi muito difícil superar um luto, por exemplo, superar a dor, né? Quem passou por essa experiência, né, de ter que enterrar um filho, é muito difícil. Então eu falo assim até meio com a voz meio embargada aqui, mas a gente teve que aprender isso na marra, eu e meu esposo, né? Porque tínhamos ainda a nossa filha mais velha, né? E muitas vezes o erro muito grave dos pais é transferir para os filhos o que estão sentindo ou o que aconteceram na sua vida, coisas traumáticas. E assim, uma das coisas que a gente alinhou muito bem aqui, eu e o Mauro, nós não vamos passar para nossa filha essa dor, esse luto. Então assim, eu falo assim também com muita alegria porque conseguimos, tá? Tinha uma coisa, a gente tinha certeza que Deus não ia deixar a gente sozinho naquela não. Nós iríamos conseguir vencer esse trauma, essa dor com a ajuda dele, e conseguimos. Por isso que eu falo para você, não continue levando para amanhã os traumas, nem lançando sobre as pessoas que você ama a sua dor. Isso não é justo para você, não é certo para você continuar com essa dor, e nem para as pessoas, porque as pessoas que você ama, elas não vão conseguir resolver isso, porque está aqui dentro. Lembra que eu falei? Uma transformação de dentro para fora, tá? Ponto 5. Reconstrua sua identidade a partir de quem diz que você é. Aqui acontece a verdadeira libertação. Tirar a identidade da experiência e colocá-la, sabe aonde? Em Cristo.
2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tá? Ponto 6. Permita-se ser cuidado. Deus usa processos. Tá? Espiritualidade, gente, não exclui processo. Deus cura de formas diferentes. Tá? Palavra, através da palavra, oração de pessoas, acompanhamento. Cada um é de um jeito o processo do Senhor, né? Gálatas 6,2 diz: carreguem os fardos uns dos outros. Então, buscar ajuda não é falta de fé, não é falar assim, olha, eu sou fraco, não é isso. Eu sempre falo isso para os meus filhos aqui, né? Pedir ajuda, sabe o que é sinal? De você estar falando assim, olha, eu não quero mais ficar nessa situação. Eu preciso ajudar, eu preciso de ajuda, eu preciso resolver, eu preciso sair dessa. Então, é um ato de fé que você está fazendo, né? De querer avançar, de sair dessa situação, né? É uma maturidade espiritual. Então, enquanto você viver tentando provar que não é o que aconteceu com você, você vai continuar preso, tá? Quando você descansar em quem Deus é, né, em quem Deus diz que você é, o ciclo acaba se quebrando, porque você deposita nele a sua confiança e tudo que acontecer, você vai começar a olhar através dele. Essa situação X, eu vou olhar através do Senhor. Qual atitude que eu vou ter? Porque aí você já não vai mais ver como aquele gigante que está te devorando, que está te destruindo. Você já sabe que tem um Deus maior do que esse gigante aí, que está à sua frente, que está te protegendo. Pensamentos, gente, passa, tá? Os pensamentos passam, os traumas cicatrizam, a identidade de Deus permanece. Hoje eu falo assim que eu tenho uma cicatriz da partida do meu filho, né? Ela tá ali, se você tem uma cicatriz no teu corpo, você pode passar a mão que não dói, mas tem uma história ali. E essa história a gente reverte, sabe o quê? Em testemunho. Em poder falar, gente, que é possível, que isso não acabou isso para você, independente do que você passou, sua história pode ter sido sim muito difícil e dolorosa, mas ainda continua. A dor, ela não determina o fim. É isso que nós precisamos entender. Então, uma mente renovada, ela gera vida alinhada. Então, você não é o que te aconteceu, você é o que Deus decidiu. Deus, ele nunca te apresentou pelo trauma. Ah, essa é a Cidiane, a mãe lutada que o filho morreu, caiu na piscina. Não, não é desse jeito, tá? Mas ele te chama, ele nos chama, né? De filha amada, filho amado, restaurado, novo, livre. É isso que o Senhor nos vê. É isso que ele fala de nós. Então, por que nós vamos usar palavras, adjetivos para nos diminuir, para nos derrubar? Entende? Então, em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O trauma, gente, ele pode explicar partes da nossa história, mas não tem autoridade para escrever a nossa identidade, tá? Curar não é esquecer o que aconteceu, isso não é cura. O tempo, todo mundo fala, o tempo vai curar, com o tempo passa. Nada a ver, gente, não é o tempo não, tá? Curar é parar de usar a dor como espelho, tá? Enquanto você se olhar apenas pelo que você sofreu, pelo que aconteceu com você, você vai ver limites. E quando se olhar pela palavra, você vai ver propósito, continuação. O Senhor nos chama para irmos mais adiante, para avançarmos, não para parar, tá? Deus, ele não quer apenas aliviar a nossa dor. Ele quer restaurar quem você acredita que é. Nem tudo que você pensa reflete quem você é em Deus. Estamos aqui passando por esse vídeo, esse tema, esse assunto muito importante. Porque muitas pessoas às vezes pararam, estacionaram devido a coisas que aconteceram. E o assunto de hoje, gente, o pensamento não define identidade, ele vem para dar uma sacudida em nós e despertarmos. Porque se continuarmos alimentando os mesmos pensamentos, esses pensamentos cada vez vão ter mais raiz dentro de nós. E a gente já não vai mais se incomodar. Às vezes, eu não me incomodo mais por aquilo que eu estou sentindo, vivendo, às vezes a forma que eu estou me tratando e tratando as pessoas, porque aquilo já virou um hábito.
mas isso é para dar uma sacudida em nós, para falar, ó, independente do que aconteceu, a dor não pode definir o seu pensamento, tá? O Senhor não pediu para pararmos, o Senhor pediu para a gente continuar, tá? Então hoje se coloca diante do Senhor, dê nome aos pensamentos, a essa dor que você está passando nesse momento e coloque diante dele. Peça para ele orientação, fale que você não quer mais ser definido por isso. A sua identidade é a identidade que o Senhor determinou para você antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. Você já é um milagre ter chegado até aqui, tá bom? Que o Senhor te abençoe muito. Logo a gente vai colocar mais vídeos aqui, ó, e compartilhe. Eu peço isso para você, tá? Não custa nada. Compartilhe com seus amigos, pessoas que você conhece, curta aí, que vai ser muito bom para as pessoas, tá? Para edificar a vida delas. Mas é isso, gente, ó. Até mais. Fiquem com Deus.